Bom, pessoal, nosso próximo passo agora é trabalhar com as vinculações, com os apoios e com o lançamento de cargas, né? Então, com base já no nosso modelo que está todo alinhadinho, nós vamos começar primeiro com os apoios. No nosso caso, nós temos um radier, que vai ser a nossa fundação. Sendo assim, a gente vai usar a ferramenta de apoio de superfície 2D. Com isso, a gente já pode configurar apoios do tipo elástico, né? Para a gente poder simular o solo de maneira real. Nesse nosso caso, nós vamos usar os valores que estão aqui na tela, tá? Mas esses valores você vai obter através do estudo do SPT da sua obra. Então, vamos dar um OK aqui. Vamos selecionar o radier, no nosso caso, e pronto, né? Nós já temos o lançamento de todos os apoios elásticos que vão representar o solo aqui no nosso modelo. Já falando em vinculações, no que diz respeito a paredes, vamos isolá-las aqui, nós vamos rotular todos os encontros de parede, ou seja, nós consideramos que as paredes não transmitem momento fletor de uma para outra, tá? Então a gente vai usar aqui a nossa ferramenta de articulação 2D e vamos fazer isso em todos os encontros de parede, ou seja, a gente pode já selecionar primeiro os cantos e depois os encontros, tá? E a mesma coisa vai valer para a interação das paredes com a própria laje. A gente não considera que a laje vá transmitir momento fletor, embora a gente faça uma armação com uma armadura mínima para evitar patologias como fissuras localizadas, mas a transferência de momento ela não ocorre. Lembrando que a gente pode parar o comando de rótulas, né, para ele já lançar o que a gente selecionou. E a gente pode vir aqui e filtrar por camadas para ficar uma seleção mais fácil, né? Quanto maior for a tua estrutura, mais fácil vai ficar se você separar por camadas, né? Então aqui a gente está vendo a camada da cobertura. Vamos voltar para a nossa ferramenta de articulação 2D. Selecionamos todos os encontros de parede e também vamos selecionar nesse caso aqui a borda da laje, que a gente não quer que ela transmita momento para a platibanda e nem o oposto, né? Então, vamos isolar aqui a nossa laje. Podemos selecioná-la como um todo para aplicar as rótulas na borda. Já vamos puxar aqui a camada do térreo. E vamos aplicar nos encontros de parede. Então, vamos novamente selecionar aqui a nossa ferramenta de articulações 2D. Vamos atribuir a rótula nesses encontros que a gente deixou passar no primeiro momento. Aqui também, ó, encontro de paredes. Por mais que a gente tenha uma abertura, a gente considera rotulado, tá? Porque essa nossa viga de EPS que vai existir aqui, ela também não transmite o momento para a parede lateral. Outra coisa que a gente tem que lançar é justamente no topo, onde a gente vai ter o encontro de paredes com a laje, né? Nesse nosso caso, a gente pode selecionar todo o topo que ele vai aplicar. E aí a gente exclui só aquelas que a gente não quer que fiquem no modelo, né? A gente vai usar a mesma lógica na base de todas as paredes, ou seja, o encontro delas com o radier também é rotulado. Seleciono todas aqui. Vocês vão perceber que algumas ficaram abaixo do nível do térreo, que são rótulas que ele aplicou aqui nas nossas aberturas, né? Então a gente pode deletar aqui essas rótulas em específico, que é mais fácil você lançar e deletar aquilo que você não quer do que ter que ficar clicando elemento por elemento, né? Nosso caso aqui, tem uma outra aqui na abertura da frente. Vamos dar mais uma vasculhada, ó. Temos algumas aqui, ó. Nós temos dessa abertura. Temos algumas internas aqui. Lembrando que caso a gente mantivesse essas rótulas sobrepostas, o CIA iria ignorar elas no cálculo. Mas aqui por uma questão de zelo também, a gente exclui para deixar o modelo mais organizado e menos poluído. E a mesma lógica a gente vai aplicar no radier. A gente também não quer que haja uma transferência de momento da borda dele para as paredes. Vamos ocultar os apoios aqui para ficar mais fácil o lançamento. E já vamos selecionar a placa toda para aplicar em todas as bordas. Bom, pessoal, agora que a gente já está com os apoios lançados, já estamos com as vinculações lançadas, nós precisamos lançar as cargas, né? Então a gente vem aqui no gerenciamento de casos de carga para a gente criar os nossos carregamentos. Então aqui por padrão ele já vai puxar um carregamento permanente, eu já vou chamar de PP, que seria o peso próprio, e já vou configurar aqui o grupo de cargas permanentes, o CP. Já vou criar um novo caso aqui, que seriam as cargas permanentes de fato, né? Revestimentos, fechamentos. Vai pertencer ao mesmo grupo. Já vou criar um novo carregamento agora, que vai ser uma carga variável, né? Que são as nossas sobrecargas da edificação. Vou chamar de SC. E aqui já vai ser uma carga do tipo variável.
E o grupo, eu vou dar o mesmo nome, vai ser SC de carga de sobrecarga ou carga variável. Então é uma carga variável de edifício residencial, nesse nosso caso. E agora a gente vai criar as cargas de vento, uma para cada direção, né? Porque o vento ele não ocorre em simultâneo em direções diferentes. Então vou clicar em novo aqui. Vou começar pelo vento X positivo. Vai ser uma carga do tipo variável, né? A gente vai criar um novo caso de carga aqui, um novo grupo, né? A gente vai chamar de V, de vento. A relação entre essas cargas são exclusivas, né? Ou seja, quando acontece uma direção não acontece na outra. É uma carga variável do tipo vento. Então, vento X positivo. E agora é só a gente criar para as outras direções. Então, vento X negativo. Temos o vento Y positivo e o vento Y negativo. E aqui, ó, basta que a gente mude apenas o grupo, né? Então aqui já está como um vento, aqui a gente já seleciona tipo de carga como variável, coloca que é vento também e confere isso para todas as cargas criadas, né? Então, variável, vento e mesma coisa aqui. E agora a gente vai para o lançamento das cargas de fato. Começando pelas cargas permanentes, toda carga permanente, assim como toda carga variável, a gente tira da NBR 6120, que determina as cargas para o cálculo de estruturas, né? No nosso caso, vamos usar alguns valores padrões aqui para o nosso exemplo, utilizando aqui a ferramenta de carga de superfície 2D. A gente tem uma estrutura que se baseia em placas, então a gente vai usar essa ferramenta. Vamos considerar aqui uma carga de 150 kg por metro quadrado para o nosso radier, que é a carga que vai representar aí a questão do revestimento, espessura de regularização. Já para a laje, a gente pode usar um valor menor, né? Considerando, por exemplo, que seja uma laje que vai receber um telhado de fibrocimento, mais um madeiramento, a gente pode estar considerando algo em torno aí de 50 quilos por metro quadrado, né? Uma carga bem coerente com o tipo de telhado. Em relação à caixa d'água, a gente pode lançar a carga como uma carga distribuída em toda a nossa laje, ou a gente pode lançar de fato no formato da caixa, né? Para fazer isso, a gente vai usar a ferramenta de carga de superfície livre, que permite esse tipo de lançamento. Então já vamos transmitir aqui o nosso eixo para a laje do superior, onde a gente vai lançar, né, na cobertura. Vamos selecionar aqui a nossa ferramenta. Eu vou considerar apenas o peso de uma caixa de 1000 litros, né, ou seja, 1 tonelada. E aí a gente pode selecionar aqui a ferramenta de círculo, né? A gente pode lançar em qualquer ponto e depois movimentar essa carga, ó. Geralmente essas caixas têm um diâmetro de 1,5 m, então a gente pode trabalhar aqui, olhando pelo raio ali que a gente já tá com 75 praticamente, ó. Lancei aqui a minha caixa, e aí eu posso movimentar, né, essa carga aqui nesse plano, né? Então posso trazer e colocar ela aqui no compartimento da caixa de fato. Agora, em relação às cargas de sobrecarga, né? Novamente seguindo a NBR 6120, vamos considerar que para o nosso radier, né, a gente vai ter uma sobrecarga de 150 kg por metro quadrado. E para a cobertura, vamos considerar que a gente vai ter 100 kg por metro quadrado de sobrecarga. E agora nós vamos lançar nossas cargas de vento, né? Nesse nosso exemplo, a gente vai usar cargas horizontais aplicadas diretamente na laje, né? Que é o nosso diafragma rígido que faz a comunicação entre as paredes, né? Em relação a cargas horizontais. Então a gente vem aqui, vento em X, né? E aí a gente vai usar como guia o eixo aqui global do nosso modelo, né? Então, por exemplo, o eixo X está aqui em vermelho, positivo. Então ele acontece daqui para lá, né? Lembrando que a seta está apontando da esquerda para a direita, então a gente vai começar aplicando aqui. Então a gente vai utilizar para isso a carga linear em borda 2D, que a gente vai aplicar direto na laje. E nesse nosso exemplo aqui, nós vamos usar uma carga de 50 kg por metro linear, né? Basta vir aqui, lançar na minha laje. Nesse caso aqui, a direção da carga está em Z, eu tenho que mudar para X. E nesse nosso caso aqui, ela está negativa, mas eu estou lançando o positivo, né? Então basta eu trocar os valores aqui, que ele já vai corrigir. E é por isso que a gente separou o vento em casos diferentes, em direções diferentes. Então aqui eu lanço apenas o vento em X positivo. E aí agora eu vou vir aqui selecionar o X negativo para lançar no outro sentido. Vamos usar a ferramenta, utilizando o X, a direção da carga, o valor vai ser negativo, menos 0,5, e vamos lançar na nossa laje. E a mesma coisa a gente vai fazer para o eixo Y. Então, positivo nessa direção. Essa é uma direção Y, o valor é positivo. E vamos mudar para o Y negativo. E após todo o cálculo da malha, né, e a análise realizada pelo CIA, a gente está aqui com o nosso modelo rodado, pronto para iniciar as nossas análises estruturais. E agora a gente vai de fato conferir a estrutura antes de rodar ela a primeira vez, né? A gente pode vir aqui em conectar elementos nós, para que o CIA faça a conexão de todos os elementos. Então, ok aqui. E ele também já vai fazer a verificação dos dados da estrutura, né?
Com isso, nós temos os elementos conectados, a verificação de alinhamentos da estrutura já foi realizada, cargas lançadas, a gente pode vir aqui em calcular. A gente pode vir em configurações avançadas de malha e escolher os casos de carga que a gente quer que o CIA realize o refinamento da malha, caso seja necessário. Aqui eu vou colocar todos os casos, né? E vou dar um calcular. A gente pode habilitar também aqui o salvar projeto após a análise.